Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Rio das Ostras tem derrota no Tribunal de Justiça. PROEIS, programa com prefeituras, traz bons resultados na segurança pública em Rio das Ostras e Guapimirim. 4 presos em 2 bairros de Teresópolis após operação do 30º Batalhão de Polícia Militar. Casa de Santos Dumont será fechada à visitação para obras em Petrópolis. Magé faz capacitação para equipes da Secretaria de Educação. Deputado Rodrigo Bacelar comenta as pautas mais importantes do início de sua gestão na Alerj. Você confere outras notícias das cidades e do país, plantão policial, previsão do tempo, esportes e muito mais, agora no Jornal Regional. Iniciando mais uma semana, desejando a todos uma ótima segunda-feira e que tenhamos aí boas notícias durante essa semana. Mas agora a gente vai ao giro de informações dos municípios e começamos por Rio das Ostras. Bom, a Prefeitura de Rio das Ostras teve uma derrota na Justiça. Segundo o TJ, o Poder Legislativo não violou a competência privativa do Executivo ao propor uma lei que visa incentivar a atividade esportiva, mas sem criar obrigações concretas à administração pública. Com esse entendimento, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, negou a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de número 2520 de 2021 do município fluminense. A norma criou o programa Ecociclismo, de incentivo ao ciclismo nos parques e nas trilhas localizadas em áreas públicas na cidade. A Prefeitura de Rio das Ostras argumentou que a lei de iniciativa parlamentar criou obrigações para órgãos da administração municipal sem indicar os recursos necessários ao seu cumprimento. Em defesa da norma, a Câmara Municipal sustentou que não houve a criação de despesas extraordinárias e destacou que o objetivo foi melhorar a qualidade de vida da população. O relator do caso, o desembargador Milton Fernandes de Souza, argumentou que a lei não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local, nem tratou do regime jurídico de serviços públicos. O objetivo da lei, segundo o magistrado, foi promover os direitos à saúde e à prática esportiva, além da preservação do meio ambiente. Todas essas são matérias de competência concorrente entre União, Estados e municípios. E a equipe da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura, CONFIS, de Rio das Ostras, multou uma empresa de reciclagem do bairro Nova Esperança, reincidente em infração. Os fiscais realizaram um trabalho continuado de orientação aos ambulantes e comerciantes da cidade. Quando as irregularidades são encontradas e não são corrigidas, são aplicadas as multas previstas. Bom, nesse caso, segundo a Prefeitura, depois de orientar o proprietário da empresa, que ocupava irregularmente a rua e calçadas, os fiscais fizeram retirada dos materiais no final de dezembro. Em nova vistoria, na semana passada, observaram que os recicláveis estavam novamente acumulados na via pública e o estabelecimento foi multado em 50 UFIR, cerca de R$ 216. Durante a vistoria, com apoio da equipe de limpeza urbana, da Secretaria de Meio Ambiente e das Polícias Civil e Militar, foi realizada nova retirada dos materiais como papelão, garrafas de vidros e outros recicláveis que obstruíam as calçadas. Bom, agora a gente vai falar de Macaé, já que faltam poucos dias para o Carnaval e o Serviço Municipal de Hemoterapia está se preparando para o lançamento de uma campanha de Carnaval. O objetivo é manter o estoque de sangue do Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé dentro de limites ideais e mobilizar a população para a importância da doação de sangue. Vale lembrar que as doações podem ser feitas em dias úteis de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 7h30 da manhã às 11 horas, na sede do Serviço de Hemoterapia, que fica na Rua Doutor Bueno, número 40, no centro. Todavia, existe ainda a possibilidade de agendar a doação de sangue por meio do site da Prefeitura. De acordo com registros em época de férias escolares
festas de fim de ano e carnaval, em função do movimento nas estradas e ruas, é especialmente necessário manter o estoque de sangue do serviço de hemoterapia dentro de limites satisfatórios. Bom, uma grande operação está sendo montada no município de Guapimirim, justamente para o enfrentamento ao crime e ao vandalismo e garantir aos foliões e aos munícipes um carnaval tranquilo. Entre os assuntos discutidos na reunião estava a Operação Barulho Zero. Representantes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal se reuniram na sexta-feira, dia 3, para traçar medidas de ações que serão implementadas durante os festejos. Agentes de segurança pública realizarão blitz durante todas as noites e madrugadas para coibir a ação de motoqueiros que estejam com motos em desconformidade com a legislação de trânsito, como, por exemplo, o som do escapamento mais alto do que o permitido. A iniciativa faz parte da Operação Barulho Zero. Os agentes querem evitar o que aconteceu no Natal de 2021, quando mais de 50 motociclistas promoveram uma verdadeira baderna ao pilotarem suas motos com escapamento adulterado. O ato culminou numa ação conjunta do 34º Batalhão de Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Guapimirim nos dias seguintes, resultando na apreensão de dezenas de motocicletas. Para o Carnaval de 2023 estão previstas também blitzes em ônibus e o bloqueio de grupos de cloves, bate-bolas que venham de outras cidades. Cães farejadores serão utilizados para encontrar drogas com eventuais suspeitos. Durante o período carnavalesco, o trânsito da Praça da Emancipação no centro e de outros locais de concentração de eventos festivos será fechado a partir das 16 horas, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim. Bom, em instantes nós voltamos com as notícias das cidades de Magé, Petrópolis e Teresópolis. Mas agora vamos ver o que disse o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Ele falou para a TV Alerj sobre as prioridades da sua gestão nesse início. Minha grande pauta nesse primeiro momento é uma reforma tributária do Estado, né, comparando com a quantidade de benefícios que ocorrem no Estado. Eu acho que a gente tem que equacionar isso, porque é muita legislação em função desse grande número de benefícios que são concedidos, para poder a gente equacionar isso e, em especial, a parte industrial de desenvolvimento aumentar. E, no mais, trazer todos os colegas para participar, né, porque, como eu falei, eu vou tentar fazer uma administração mais plural possível e, com isso, eu preciso de cada parlamentar me apresentando para a gente, em grupo, que a maioria decidir, dar prioridade. Não adianta querer abraçar o mundo e a gente tem que ir escolhendo e elencando aquilo que passar no crivo da maioria e colocando em prática para que o governador compre a ideia, porque não adianta também só o parlamento ter a ideia se o governo não comprar esse entendimento. Então, assim, vai ser um trabalho muito interessante nosso de parlamento com o governo do Estado, claro, não abrindo mão do nosso dever de fiscalizar, do nosso dever de isenção, mas a gente entende que em tudo que se tem uma boa relação, um bom diálogo, as coisas vão acontecer de uma maneira muito melhor, quem vai ganhar muito é a população do Estado. Bacelar também anunciou uma das prioridades para o mandato. Eu costumo muito falar, e parece até que por muitas das vezes eu puxo lá para a minha região, mas ali, enquanto estive secretário de governo do Cláudio Castro, eu sempre falei que a gente tem que bater muito nessa questão de desenvolvimento para o setor da zona portuária, né, e para o setor, lá, em especial do Porto do Açu, porque a gente percebe que a grande tendência de crescimento do Estado está ali, né, para essa região. Então, assim, eu acho que é uma prioridade que a gente já vem avançando frente ao governo no tempo que estive lá. A gente acelerou, por exemplo, a ponte da integração, que acaba ligando o acesso do Porto do Açu com o Estado, com o município de São Francisco do Itapapuana, porque já joga logo em seguida no Estado do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que uma prioridade inicial seria essa. Bom, vamos voltando com as informações das cidades. Começamos por Magé, onde a nova temporada do CRAS nas comunidades começa nessa quarta-feira. O objetivo é levar os serviços às comunidades mais distantes dos equipamentos do município. A ação social dos Centros de Referência e Assistência Social CRAS inicia então no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, no bairro Maria Conga. Ainda falando de Magé, as aulas voltando essa semana e os profissionais que atuam nas cozinhas das creches e escolas
receberam capacitação com várias orientações de procedimentos dentro do ambiente de trabalho, como prevenção de acidentes com fogo na cozinha e atendimento emergencial para os alunos, feitos pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Magé. Também manuseio e cuidados com os alimentos, feito por representantes da Secretaria de Saúde e por nutricionistas do Departamento de Nutrição Escolar. Falando em volta às aulas, agora falando de Teresópolis, as empresas de ônibus que circulam no município se comprometeram, a gente tem falado aqui dos problemas do transporte público em Teresópolis, ampliar a grade de horários de diversas linhas a partir dessa segunda-feira, dia 6. Seriam mais 130 viagens. Segundo a empresa, os novos horários programados têm o objetivo de atender a maior demanda de passageiros com o fim das férias e diminuir o impacto do trânsito na operação dos ônibus com o aumento da circulação de carros nas ruas. O gerente de operações das empresas Dedo de Deus e 1º de Março, Alvanir Júnior, disse ao site G1 que a mobilidade da cidade muda com o retorno de diversas atividades e a ampliação da capacidade de transporte nesse período busca atender melhor os deslocamentos da população. A gente espera que sim, porque Teresópolis tem sofrido com o transporte público e a gente espera que agora que as aulas vão voltar e que vai agravar essa situação, que a empresa realmente faça a sua parte. Porque recentemente teve aumento de passagem e teve também subsídio estabelecido pelo Poder Municipal para a empresa. Então, é mais do que na hora da Aviação Dedo de Deus e Aviação 1º de Março, que é o mesmo grupo, atender a população. A Prefeitura de Teresópolis informando aos 17 servidores municipais, ativos e inativos, que não fizeram o censo previdenciário obrigatório em 2022 e que tiveram os seus vencimentos suspeitos, que eles têm até esta segunda-feira, ou seja, nós estamos aqui gravando e está encerrando o prazo, para que regularizem a situação junto ao Tereprev, para poderem ter o pagamento liberado até quarta-feira, dia 8. Do contrário, esses vencimentos só serão restabelecidos em março. A Tereprev está atendendo na sede que fica na rua Francisco Sá, número 343, sala 303, na Várzea. Telefone para informações, DDD 21 2641 8174. Vale lembrar que o censo previdenciário é obrigatório por lei federal e por decreto municipal. É o censo dos servidores municipais efetivos, dos aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Câmara de Teresópolis, que foi realizado no ano passado, de 20 de setembro até 22 de dezembro, com inclusive 2 prorrogações. O objetivo é atualizar as informações cadastrais, funcionais e financeiras dos funcionários públicos que são beneficiados do regime próprio de previdência do município e de seus dependentes. O secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinícius Oberg, representou o prefeito Vinícius Clausen na 3ª edição do Conlestec, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, realizada em Niterói na quinta-feira, dia 2. O encontro foi promovido pelo Conleste, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da região leste fluminense. O secretário Vinícius Oberg apresentou um dos painéis do evento, falando sobre os avanços da transformação digital na gestão pública do município, por meio do programa Teregov Digital. Segundo ele, o Teregov Digital vai muito além da ciência e tecnologia, pois é uma estratégia de governo que busca acelerar a transformação digital da Prefeitura, visando serviços públicos mais eficientes, ágeis e transparentes para a população. Segundo ele, ainda é menos burocrático e mais econômico para os cofres públicos. Ele também ressaltou a felicidade de ver o reconhecimento ao trabalho da gestão do prefeito Vinícius Clausen nessa área. A 3ª edição do Conlestec contou com outros 2 painéis, Projetos Sustentáveis e Resiliência para as Cidades Inteligentes e Direitos Digitais, da Inclusão à Cibersegurança. O Conlestec foi organizado pelo Conleste e contou com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e também do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer. O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu as boas-vindas aos participantes. O Museu Casa de Santos Dumont, em Petrópolis, vai passar por uma grande reforma
e ficará fechado para visitação a partir desta terça-feira, dia 7. A Encantada, como a Casa do Pai da Aviação é conhecida, recebe mais de 100 mil visitantes por ano. Com as intervenções, segundo a Prefeitura, o espaço ganhará mais conforto e acessibilidade. Em julho deste ano serão celebrados os 150 anos de nascimento do inventor Alberto Santos Dumont. Vale lembrar que é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis e o objetivo da reforma, segundo a Prefeitura, é revitalizar o local e entregar à população e aos turistas uma experiência de museu mais tecnológica e mais bonita, segundo a secretária de Cultura, Diana Iliesco. Todo o projeto foi aprovado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. As obras incluem intervenção na fachada, telhado e parte interna do prédio, além do Centro Cultural 14 Bis, que também passará por reforma. Bom, já que falamos de cultura, vamos falar aí sobre o mercado de livros aquecido no Brasil. Uma pesquisa mostrou que o faturamento do mercado editorial brasileiro cresceu 8% no ano passado. Foram movimentados 2,5 bilhões de reais contra 2 bilhões e 300 milhões no ano anterior. Confira mais detalhes na matéria da TV Brasil. Com a pandemia, Silvio passou a comprar mais livros pela internet, hábito que permaneceu por causa dos descontos. Eu estou voltando a fazer compras pessoalmente, mas em muita baixa escala. Normalmente eu venho ver os livros e compro online, por causa dos descontos e tudo mais. Eu sempre comprei muita coisa, desde, 15, 16 anos, eu não me afasto de leitura, faz parte. E eles não estão sozinhos. Os brasileiros estão comprando mais livros por um preço maior. É o que aponta estudo realizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em parceria com a Nielsen Book. No ano passado, foram comercializados ao todo 58,6 milhões de livros e o faturamento ultrapassou 2 bilhões e meio de reais. Um crescimento de quase 3% no volume de vendas e 8% na receita, no comparativo com o ano anterior. O preço médio dos exemplares ficou em R$ 43,42. Ficaremos atentos porque os efeitos de redução do poder de compra das famílias causado pela inflação, que também se reflete no aumento de preços de insumos na cadeia produtiva do livro, pode trazer dificuldades para a manutenção desse volume de vendas. Quem trabalha no setor diz que tem crescido o consumo de livros para o público jovem. O setor que mais cresce é o infantil juvenil. E essas vendas dos livros para essa geração é disparado o que mais tem crescido. São os grandes fenômenos de venda, isso a gente sabe no mundo todo. Isso é uma ótima notícia, né? Porque imaginava-se que os jovens iam deixar a leitura do livro impresso em benefício de outros meios, mas isso não aconteceu. A Controladoria Geral da União, a CGU, vai rever 234 sigilos que tinham sido impostos pelo governo Bolsonaro, vários deles de até 100 anos. A revisão foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ato assinado em 1º de janeiro, dia da posse. Com base nessa análise, 234 processos com sigilos impostos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ser reavaliados. Entre eles, o processo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Justiça Militar, as informações sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro e gastos com motocicletas. Expandiram as hipóteses de sigilo, as hipóteses de restrição de acesso, as hipóteses de classificação de informações como reservadas, secretas ou ultrasecretas. A partir da revisão dos sigilos, a CGU produziu 12 diretrizes que vão orientar todo o Poder Executivo Federal na hora de analisar os pedidos de acesso a documentos formulados por meio da Lei de Acesso à Informação. Por exemplo, o registro de entrada e saída de prédios públicos e das residências do presidente da República e do vice-presidente e a segurança do presidente e de seus familiares. Esses enunciados eles têm um efeito muito grande pela sua clareza, pela sua capacidade de informar qual é a visão da CGU sobre os temas, de fazer com que essa cultura vá se alterando. A CGU trabalhou com um universo de 64 mil pedidos de acesso à informação negados de forma total ou parcial pelos órgãos da Administração Pública Federal no período de 2019 a 2022.
2022. O estudo se concentrou em cerca de 1.300 casos que chegaram até a terceira instância de recurso, mas mesmo assim continuaram com o acesso negado. Para aprimorar o sistema de acesso à informação, a Controladoria apresentou algumas sugestões, entre elas o fortalecimento do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, o uso de inteligência artificial para reduzir recursos a instâncias superiores e a padronização de procedimentos. Nós queremos voltar para os padrões em que o sigilo é exceção, a transparência é a regra. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem outras notícias das cidades, o plantão policial e a previsão do tempo. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional, o giro de informações dos municípios, começando novamente por Rio das Ostras. A cidade abre inscrições para 119 vagas gratuitas nos cursos de informática do Programa Municipal de Qualificação Profissional. Os cursos são realizados pelo CEMID, o Centro Municipal de Inclusão Digital, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão Pública. As inscrições são exclusivas para moradores e devem ser feitas pelo portal da Prefeitura nesta segunda-feira, dia 6, e terça, dia 7 de fevereiro. As vagas são disponíveis para os cursos de informática para o mundo do trabalho, informática inicial, Excel básico e montagem e manutenção de computadores na modalidade presencial. Os cursos contribuem para a inserção do morador na educação tecnológica, ampliando suas possibilidades profissionais. Final de semana em Rio das Ostras marcado por shows. Teve Jorge Aragão na sexta-feira, teve Xande de Pilares. É o Sesc Verão que continua movimentando a cidade de Rio das Ostras e região. E a gente confere um trechinho na reportagem do portal Cidade 24 Horas, parceiro do Jornal Regional. Em Teresópolis, a Secretaria de Cultura abre nesta segunda-feira, dia 6, o calendário de aulas dos cursos gratuitos da Casa de Cultura Adolfo Bloch, que fica no bairro de Fátima, e também da Escola Municipal de Música Giordano Marelli, o polo Teresópolis da Escola de Música Vila Lobos, no Alto.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Cleo Jordão, a novidade é a implantação dos cursos de desenho e pintura, dança do ventre e teatro para a terceira idade, todos na Casa de Cultura. Segundo Cleo, estão sendo definidos o número de vagas e a grade de horários para anunciar a abertura de inscrições. Na Casa de Cultura acontecem os cursos de balé infantil, preliminar 1 e 2, balé clássico, básico 1, 2 e 3, avançado, dança livre 1 e 2 e de teatro, atendendo crianças a partir de 5 anos e ainda jovens e adultos. Já na Escola Municipal de Música são realizados os cursos de iniciação em música módulo 1, formação musical módulo 2 e musicalização infantil, com alunos a partir de 7 anos de idade, adolescentes e adultos. Bom, e uma notícia para os moradores de Guapimirim e para os amantes do kart em todas as cidades. Depois do êxito aí nesse início de ano da Copa Sérgio Maurício, que nós falamos aqui recentemente, homenageando o narrador de automobilismo da TV Bandeirantes, o Sérgio Maurício, o Kartódromo Internacional de Guapimirim já confirmou que estará sediando etapas do Campeonato Carioca. E a gente vai estar destacando aqui no Jornal Regional e também no Esporte Mais. No sábado, dia 4, foi lembrado o Dia Mundial do Câncer, data criada para aumentar a conscientização sobre esse grave problema de saúde. No Brasil, a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis da doença. Atualmente, no país, mais da metade dos óbitos ocorre entre pessoas com baixa escolaridade e renda. Confira a matéria. Sempre cuidadoso com a saúde, Albino conta que tomou um susto quando há alguns anos procurou o médico com sintomas de gripe. Eu comecei com a gripe. Aí aquela gripe foi demorando a melhorar e aí fui na emergência. Fizeram uma tomografia e aí apareceu um nódulo no pulmão. Segundo ele, a cura do câncer de pulmão só foi possível porque a doença foi diagnosticada logo no início. A primeira coisa a fazer é procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento precoce é importante, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esforços conjuntos da Organização Mundial da Saúde com o governo brasileiro visam reduzir os casos de mortalidade evitável, como o de albino, em até 28% até 2030. Apesar de positiva, essa redução ainda está distante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de 1/3 para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. O estudo, divulgado pelo INCA, também alerta que a perspectiva é que os casos de câncer continuem a aumentar, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil. Por isso, de acordo com a pesquisadora da OPAS, Larissa Veríssimo, é preciso investir mais na prevenção e, como ocorreu em relação ao câncer de pulmão, os esforços têm que ser contínuos e de longo prazo. Temos que continuar trabalhando contra o tabaco, o álcool, promovendo uma alimentação saudável e, especificamente em relação ao câncer, trabalharmos fortemente, com a vacinação contra o HPV nas meninas e nas jovens e a prevenção mesmo por meio do rastreamento. Vamos agora falar de segurança pública, de notícias policiais. E policiais e militares a serviço do Programa Estadual de Integração na Segurança, o PROEIS, seguem trabalhando para coibir a criminalidade em Rio das Ostras. Na semana passada, os agentes prenderam na rua Santa Catarina, em Cidade Praiana, ou melhor, apreenderam uma sacola com 16 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína e ainda quantia de dinheiro em espécie. O suspeito foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido. Nova Aliança, na rua Jacira Silva, os policiais que patrulhavam a localidade apreenderam com uma mulher uma sacola com 16 pinos de cocaína, um tablete de maconha e dinheiro em espécie. As drogas foram levadas para a delegacia e a mulher permaneceu presa. O coordenador do PROEIS, Cosme Moreira, falou sobre o trabalho de combate ao tráfico na cidade e, segundo ele, o resultado de um trabalho feito com seriedade e afinco é esse: constantes ocorrências
com apreensões de drogas e suspeitos. Segundo ele, policiais, na grande maioria, são moradores da própria cidade de Rio das Ostras e justamente se sentem ainda mais motivados para trabalhar por uma cidade mais segura. Bom, mas infelizmente as ocorrências continuam acontecendo, mesmo com o trabalho intenso das forças de segurança. 2 assaltos foram registrados em menos de 30 minutos na noite da última sexta-feira, dia 3, em Rio das Ostras. Os casos foram em uma padaria e um mercado, no bairro Enseada das Gaivotas. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. No vídeo é possível ver quando 2 homens chegam em uma moto, os 2 de capacete. O que estava na garupa desce e entra na padaria usando o capacete para não ser reconhecido. No estabelecimento é possível que ele estava armado e pegou o dinheiro do caixa. Os homens também assaltaram uma caixa de supermercado no mesmo bairro. Uma atuação semelhante. Eles param a moto que estava na garupa, desce e entra ali no mercado. A funcionária do caixa estava atendendo uma cliente. Quando foi surpreendida, o assaltante pega o dinheiro do caixa e vai embora. Está aí, mais uma vez, lamentável, apesar do esforço das autoridades de segurança pública, o crime continua ocorrendo. Em Teresópolis, 4 pessoas foram detidas em operação do 30º Batalhão de Polícia Militar nos bairros do Morro do Tiro e Meudon. Foi um efeito cascata. A prisão de um usuário levou à prisão de quem vendeu para ele e esse acabou entregando outros 2 suspeitos. O último preso, o Léo, ele foi detido com 1.200 pinos de cocaína, 400 papelotes de cocaína e 34 trouxinhas de maconha. Todos foram levados para a 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis e o Léo admitiu que estava trabalhando para a facção Comando Vermelho. Bom, e olha só, também em São José do Vale do Rio Preto, um homem foi preso por agentes do 30º Batalhão e também com envolvimento com a facção CV Comando Vermelho. O suspeito estava em um veículo que foi abordado pelos policiais que encontraram no mesmo 10 pinos de cocaína no valor de R$5, 45 pinos, tipo tamborzão, de cocaína com valor de R$30 e 140 pinos de cocaína sem valor. O material apreendido e o suspeito foram levados para a delegacia de polícia. E 3 homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Jardim Guapimirim, em Guapimirim, na noite da quinta-feira, dia 2. A captura foi feita numa ação conjunta entre policiais do Programa Estadual de Integração da Segurança, o PROEIS, e do 34º Batalhão de Polícia Militar. Câmeras de monitoramento da Prefeitura de Guapimirim, instaladas em diversos pontos do município, registraram o comércio de entorpecentes no Jardim Guapimirim. Com isso, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil acionaram os policiais do PROEIS. Estes, por sua vez, pediram apoio dos colegas do referido batalhão e foram ao local. 5 suspeitos foram conduzidos à 67ª Delegacia de Polícia de Guapimirim. 2 foram liberados e outros 3 que não tiveram seus nomes divulgados foram então levados para a 60ª Delegacia de Polícia em Campos Elíseos, Duque de Caxias, onde funciona a central de flagrantes da Polícia Civil. Com os acusados foram apreendidos 31 invólucros de cocaína e 1 de maconha. Mais uma vez aí o PROEIS agindo, Programa de Reforço na Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em Guapimirim, como também antes falamos de Rio das Ostras, ele é patrocinado pela Prefeitura, que paga os salários dos policiais militares. Os agentes atuam nesse programa durante seus dias de folga na corporação. Falando ainda de Guapimirim, no domingo, dia 5, o 34º Batalhão de Polícia Militar, junto com a Guarda Civil Municipal, utilizando cão farejador e agentes do PROEIS, estavam realizando uma ação conjunta de fiscalização no terminal ferroviário, visando garantir a segurança da população local e de turistas que chegam através da ferrovia para curtir as cachoeiras do município. Bom, a gente volta a falar do caso da Yasmine, assassinada em Sumidouro, e pelo suspeita do William, que confessou o crime. A polícia ainda não havia
determinado como feminicídio, mas tudo levava a crer que assim o era, né? Porque o William teria sido namorado da Yasmine durante um bom tempo, mas já estavam separados há 3 anos. Inclusive, nesse período, o William teria namorado outras pessoas, mas surpreendeu a todos com essa ação criminosa, né, onde ele já confessou o crime, né? Por isso que estamos falando, embora ele ainda como suspeito, como acusado, mas ele próprio confessou o crime, né, acabou confessando aos policiais durante as investigações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 600 munições de fuzil na noite da sexta-feira, dia 3, em Petrópolis. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina em um ônibus que passava pela BR-040. As munições foram encontradas dentro da mochila de um homem. De acordo com a PRF, o ônibus vinha de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e seguia sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o homem revelou que receberia R$500 para entregar a carga no Complexo da Penha, no Rio. O caso foi registrado na delegacia de Itaipava, a 106ª DP. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu também naquela região 4 quilos de pasta à base de cocaína escondidos em um veículo que trafegava pela BR-040 no município de Areal, centro-sul fluminense. Foi a segunda grande apreensão do mesmo tipo de droga em poucas horas. A primeira havia acontecido antes na rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no sul do estado, quando foram encontrados 50 quilos de pasta base de cocaína. De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia que liga o Rio a Juiz de Fora. Durante as verificações foram constatados indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, o chassi e também etiquetas, e a droga estava escondida no interior do forro da porta traseira direita. Bom, vamos falar agora de previsão do tempo, Rita, e previsão de temporais isolados no fim do dia. A semana começa com tendência de calor, com máxima de 33 graus. Nesta segunda-feira, há risco de temporais em boa parte do oeste e também norte do estado de São Paulo, assim como Triângulo Mineiro e sul de Minas. Essas pancadas de chuva podem cair a qualquer momento do dia. Já em relação à parte central do estado mineiro e também o Rio de Janeiro, os temporais vão ser mais isolados e acontecem no final do dia. Há chance de queda de granizo no período da tarde, principalmente entre o sul de Minas Gerais e a região do Triângulo Mineiro. Agora, no Espírito Santo, na metade norte do estado e também no norte de Minas Gerais, o tempo vai ficar firme e não chove em nenhum momento. Em relação às temperaturas, o dia começa com 19 graus em Belo Horizonte, 21 na capital paulista e a temperatura máxima deve alcançar os 33 graus no Rio de Janeiro e 34 em Vitória. Bom, a gente lembra que o Esporte Mais chegando com uma edição nova, falando dos jogos de final de semana do Campeonato do Rio de Janeiro. Também estaremos batendo um papo lá, eu e Pedro Paes, sobre a expectativa do Mundial de Clubes. O Flamengo joga nesta terça-feira contra a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita. E, além disso, você confere também o esporte nas cidades. Bom, a gente vai chegando ao final da edição, agradecendo a nossa equipe técnica e a você que nos acompanhou mais uma vez pelos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um grande abraço e até a próxima edição. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto.
Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis.